Desenvolvimento pós-guerra. Também do ponto de vista organizacional, esta nova ideia e inédita religião fundamentada em conceito científico introduziu alterações após a guerra. Na sua primeira reestruturação em 1947, a grande sociedade japonesa de Kannon passou a contar com 8 núcleos autônomos, cada qual liderado apenas por um dos seguidores mais diretos de Meishu-sama. O núcleo de Miroku cresceu rápido e isoladamente tinha mais membros que o total dos outros 7 somados. No ano seguinte, este principal núcleo da igreja de Meishu-sama tornou-se legalmente independente sob o nome de Nihon Miroku Kyokai, Igreja Miroku no Japão. Porém, em 1950 foi novamente reagrupado aos outros núcleos, sob a denominação única de Sekai Meishiakyo, Igreja Messiânica Mundial. Todos sob a direção exclusiva de Meishu-sama. De início, os membros foram distribuídos em 3 diferentes agrupamentos. Por dificuldade de administração, no ano seguinte foi restabelecido o sistema anterior de 80 núcleos, todos diretamente supervisionados pela Igreja Matriz, dirigida por Meishu-sama. Ao todo foram constituídos 80 núcleos. Ao completar 68 anos, em 23 de dezembro de 1950, Meishu-sama anunciou que iria escrever a Criação da Civilização, onde revelaria, por desígnio da providência, o amplo e profundo significado do Shorei. Este livro, a verdadeira Bíblia da nossa fé, traz os ensinamentos essenciais da nossa religião. Em 1953, 2 núcleos foram abertos nos Estados Unidos, no esforço de iniciar a propagação da fé por todos os países. Quando Meishu-sama faleceu em 10 de fevereiro de 1955, tinha 72 anos. Milhares de pessoas estavam presentes no seu funeral, grandioso tributo a um homem que tanto tinha feito para ajudar ao próximo. Naquela época, a igreja não estava adequadamente preparada para prosseguir sem ele, pois a maioria dos membros ainda não havia atingido um grau de conscientização suficiente dos ensinamentos de Meishu-sama. Os seus seguidores mais imediatos que praticavam o Shorei tinham sobejas experiências de seus benefícios, pois haviam salvado da morte inúmeras pessoas gravemente enfermas e também evitado a invalidez em outras. Entretanto, os resultados maravilhosos das experiências com o Shorei fez com que muitos discípulos o considerassem como meio e fim da sua fé. Deixaram, por conseguinte, de estudar com mais afinco os ensinamentos de Meishu-sama e, como consequência, permaneceram sem a verdadeira compreensão a respeito dos princípios básicos da fé. Com a morte de Meishu-sama, sua viúva o sucedeu, como é tradição nos grupos religiosos japoneses. Ao substituí-lo, procurou imprimir o seu próprio conceito de fé na direção da igreja, introduzindo profundas alterações da doutrina que Meishu-sama fizera por inspiração divina. Algumas dessas modificações decorreram das convicções pessoais da própria líder e outras se originaram da Obotokyo. Dessa forma, diversos ensinamentos de Meishu-sama ficaram retidos e não foram divulgados. Por um outro motivo, a maioria dos discípulos, pouco inteirada da magnitude e do significado dos ensinamentos de Meishu-sama, acatou passivamente as revisões impostas. A igreja como um todo começou a se desviar progressivamente dos princípios básicos da doutrina de Meishu-sama e das práticas estabelecidas pelo seu fundador, como se tornou mais evidente alguns anos depois. Em tais circunstâncias, provou-se que seria quase impossível se manterem inalterados os ensinamentos transmitidos por Meishu-sama.
Isso fez com que os seus mais fiéis seguidores se unissem para preservar e sistematizar os ensinamentos originais do Mestre na forma em que aparecem nos seus artigos, sermões e discursos, e ainda consignados pelo próprio fundador em A Criação da Civilização. Portanto, os discípulos que estavam integrados com a doutrina do seu mentor se separaram, fundando as suas próprias igrejas independentes. Essas novas organizações prosperaram rapidamente e atenderam milhares de pessoas, formando um crescente número de membros ao longo dos anos, desde que iniciaram seu trabalho para preservar incólume a ortodoxia da fé. Dentro desse grupo de igrejas independentes que procura preservar os ensinamentos de Meishu Sama está o templo messiânico Arte do Shorei, ao qual pertencemos.